E agora, neste bloco, iremos abordar a questão de possibilidade ou não de atos regulamentares. Ou seja, até que ponto vai o poder normativo e o poder regulamentar da administração pública neste período de pandemia. Afinal, quem é que deve ditar as normas sanitárias? Todo este panorama tem chamado muito a atenção, tanto é que nas cortes judiciais, seja no Supremo Tribunal Federal, nos tribunais regionais, nos tribunais locais, esse assunto tem sido levado à tona. Posso fechar uma praia? Não posso fechar uma praia. Posso fechar um parque? Não posso fechar um parque. Eu devo seguir o decreto federal, um decreto estadual ou um decreto municipal? Afinal, a quem deve ter ou quem deve ter a palavra? Quem deve ter esse poder para ditar essas normas? Tudo isso perpassa necessariamente por um conflito entre União, estados e municípios. Da mesma forma, esse conflito da competência legislativa se destaca a questão se qual que é a competência para legislar na questão sanitária. Será que prevalece interesse nacional, interesse regional ou interesse local? Quem tem mais condições para dispor sobre a questão sanitária? Estes pontos têm chamado muita atenção, tanto de juristas quanto da população em geral. Porque a população em geral fica pensando, afinal, eu devo seguir o presidente? Não, eu devo seguir o governador? Não, eu devo seguir o prefeito? E aí, às vezes, o pessoal até não sabe quem segue e não segue ninguém. Então, isso está diante da realização dos decretos de abertura e fechamento da cidade, porque isso retrata o problema do poder normativo e regulamentar da administração pública. E prevalece ou não prevalece o interesse local? Sobre esse tema, nós não podemos enfrentar sem trabalhar a medida cautelar da ação direta de inconstitucionalidade 6341 que o Supremo Tribunal Federal já decidiu no âmbito da medida cautelar. E o que ele decidiu? Por que a gente pode visualizar isso? Agora está mais visível ainda. Posso eu exigir máscara ou não posso exigir máscara da população? Posso exigir que a população fique em casa sob pena de multa? Posso ou não posso? Posso eu determinar quais são os serviços essenciais que deverão ter a sua continuidade? Ou, na verdade, eu, prefeito, tenho que ficar preso ou adstrito às atividades essenciais que foram elencadas pelo governador? Estas dúvidas nós precisamos dirimir. E vamos dirimir a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que entendeu da possibilidade dos municípios também editarem normas em regras sanitárias. Ou seja, os prefeitos podem sim emanar normas sobre regras sanitárias, sobre questões sanitárias. Então, nesse período da pandemia do coronavírus, da Covid-19, os prefeitos têm possibilidade, legitimidade e competência na Constituição para editar normas sanitárias, para não permitir entrada na cidade. Será que não permitir entrar na cidade? Essa não permissividade que alguns prefeitos até colocaram, e eu vi uma situação que um prefeito fez um buraco na entrada da cidade para ninguém entrar, ninguém sair da cidade. E aí fez o isolamento. Ora, pessoal, imagine só se tem um munícipe que precisa de um atendimento médico e precisa se deslocar, sair do município para ir para ir para uma regional, para um hospital regional. Ah, não, mas daí na verdade a gente manda cobrir o buraco. Contrata alguém com base no artigo 4º da Lei 13.979 para cobrir o buraco. Depois que passar a ambulância, a gente contrata então alguém com a retroescavadeira, com a pá, para fazer novamente o buraco. Pessoal, não faz sentido algum, né?
Eu, Luciano Reis, tenho uma série de restrições quanto a essa questão de entrada e saída. Acho que sim, a gente pode permitir alguns bloqueios. Podemos fazer a medição, ainda que exista uma discussão até no aspecto dos aeroportos, se pode ou não pode fazer a medir a febre, medir a temperatura. Me parece que todas essas são posturas de cautela. Isso não vai gerar um preconceito. Isso gerará o quê? Isso gerará a favor da arena pública, ou seja, nós vamos ter uma restrição do privado, do particular, mas a favor do quê? Da arena pública. Isso é poder de polícia. Isso é poder de polícia. Mas, claro, que isso não pode ser usado, esse poder de polícia, de maneira indiscriminada. Ou seja, de maneira indiscriminada. Tem que ter cuidado, tem que ter zelo, tem que ter critério, tem que ter justificativa, tem que ter motivação. Quando nós falamos de motivação, é expender as razões de fato e de direito que levam a administração a agir. É justificar tecnicamente por que está adotando um isolamento, por que aumentou ou diminuiu o número de atividades essenciais, por que está vedando, por exemplo, a abertura de um prédio administrativo. Tudo isso tem que se pautar em questões técnicas, em questões sanitárias, em questões técnicas da área de saúde. Pô, e claro, quem que vai subsidiar isso? É a Secretaria de Saúde. São os dados oficiais que devem servir de arrimo, devem servir de fundamento para as decisões políticas nesse momento, inclusive decisões políticas que sejam exteriorizadas a partir de atos normativos. E é por isso que destacamos, inclusive no slide, sobre a abertura e fechamento de cidades, mas não só isso, como no slide seguinte. Como a gente pode fazer esse controle da administração pública em crise? Porque a administração pública está em crise. Qual que é o papel da transparência e da publicidade? Sobre esse papel da transparência e da publicidade, nós já vimos quanto à questão das contratações. A importância das contratações feitas a partir do regime especial, desse regime provisório da Lei 3.979, de nós termos o quê? De nós termos aqui transparência e publicidade nessas contratações. Mas não é só nas contratações que eu estou conclamando a transparência e a publicidade. A publicidade e a transparência devem se dar também por essas decisões administrativas que serão tomadas e decisões políticas a serem colocadas em atos normativos. Por que eu estou aumentando ou diminuindo o isolamento? Quais são os dados oficiais? Melhor do que especulação é nós termos dados e informações oficiais de Secretaria de Saúde, dos hospitais, da própria questão das funerárias, do serviço funerário municipal, a fim de estas informações e esses dados serem repassados com transparência aos munícipes, aos cidadãos. Por quê? Porque havendo essa transparência, isso permitirá com que os cidadãos venham a tomar posturas conscientes. Eu vi o número oficial da prefeitura. Ora, eu acho que eu vou ficar em casa nos próximos 5 dias. Eu vou ficar em casa nos próximos 3 dias. Ou não, eu vou poder ir até no mercado fazer essa compra e irei com a máscara. Não, não irei com máscara. Irei com um capacete. Irei com a melhor forma para se proteger. Então, essas informações precisam ser oficiais, precisam estar nos canais oficiais da prefeitura, nos canais oficiais do governo do estado, nos canais oficiais do governo federal. Porque quem tiver dúvida vai ao canal oficial. E os meios de comunicação devem reproduzir esses canais oficiais. Isto por quê? Porque a população precisa receber esta informação, precisa ter esta consciência de todos esses dados. Melhor ter transparência do que ter o diz-que-me-diz. Melhor ter transparência nos dados oficiais do que alguém inventar os dados oficiais. E claro, toda e qualquer situação que venha a demonstrar aí um falseamento da realidade, isso deve ser
apenados severamente. Assim como foi alguns infelizes que resolveram fazer fake news em WhatsApp, em canais, por exemplo, de redes sociais, dizendo: ah, tá, da localidade já estamos com 50 mortos, difundindo inverdades para gerar pânico. Isso é um absurdo, isso é uma falta de alteridade, uma falta de pensar no próximo, uma falta de pensar no coletivo, de se sentir no coletivo, uma falta de empatia. Isso tem que ser severamente sancionado, responsabilizado esse semelhante, esse indivíduo, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, para que possa aprender e nunca mais fazer isso. Mas tudo bem. Quando a gente traz essa questão dos dados, outro detalhe a ser exposto é quando a gente fala o papel, então, dessas decisões motivadas. O papel de decisões políticas motivadas. Quando a gente tem uma decisão política motivada, e esses dados podem servir e devem servir de motivação, isto deve estar estampado nos considerandos de um decreto, nos considerandos de uma lei, ou seja, mostrando por que se está agindo daquela maneira. E aqui, quando a gente assim destaca nesses considerandos, nós temos que ponderar essa questão das justificativas até para quê? Para resguardar o gestor público. Quando ele motiva, ele coloca os seus considerandos, isto exposto lá no decreto, lá na lei, lá no ato regulamentar que ele está praticando, isso vai tornar aquela decisão política motivada mais fácil de ser controlada. Mas não é só mais fácil de ser controlada pelo Poder Judiciário ou por qualquer pessoa que o queira fazer, seja Tribunal de Contas, Ministério Público, Cidadão, Observatório Social ou quem quer que seja. Se está motivado, esses motivos são verdadeiros, são motivos existentes, gera uma maior legitimação desses atos normativos. Porque a pessoa vai olhar o ato normativo, vai entender o porquê e vai falar: opa, peraí, eu vou cumprir, eu vou respeitar. Isso é por isso a relevância dessa motivação explicitada nas decisões políticas. E agora, mais uma vez, temos que nos pautar em critérios técnicos, em critérios científicos, em estatística. Ou seja, temos que escutar aqueles que realizam pesquisas, aqueles que conhecem as teorias e, claro, teoria com a prática, não só teoria. Outro ponto que merece destaque aqui é, nesse controle da gestão da crise, da administração, afinal, eu devo abrir ou fechar os prédios administrativos? Eu devo deixar abertos ou fechados os prédios administrativos? Será que eu devo deixar a Câmara Municipal aberta? Devo deixar a Prefeitura aberta? E eis que aqui a gente tem que, mais uma vez, temos que pensar uma coerência. Se eu estou colocando como atividade essencial a construção civil, e aí depende de alvará de construção, depende de alvará de reforma, não faz sentido que o setor da prefeitura esteja em não atendimento, não permitindo atendimento na questão da construção civil. Se a construção civil é colocada como atividade essencial para o particular, também tem que ser encarado como essencial para o setor administrativo da prefeitura, a fim de disponibilizar servidores para atendimento, para emissão de alvará e assim por diante. É claro que o atendimento não vai ser como antigamente. Pode-se fazer como? Um atendimento agendado, a fim de evitar a acumulação de pessoas, a aglomeração de pessoas. Fazer com que entre na sala, entre no prédio administrativo só no seu horário, desde que esteja portando luvas, vamos imaginar, ou portando máscara, quais sejam os equipamentos considerados de proteção dos trabalhadores, mas acima de tudo de toda a coletividade. Tranquilos? O mesmo raciocínio se dá com as câmaras municipais.
As câmaras municipais, algumas falaram, vou fechar porque nós não vamos ter nenhuma atividade. Espera aí, é possível até de continuar fazendo as sessões. Mas as minhas sessões foi colocado no regimento, tem que ser, as sessões são presenciais. Tudo bem, por que não muda o regimento? Por que não muda essa norma e permite que seja feita a votação por virtual, por Zoom, por qualquer outro programa, por Google Meets, Meeting, Microsoft, qualquer outro programa que tenha. Então a gente tem que se adaptar nessa situação extraordinária, nessa situação anômala. E chamo aqui a atenção, se fez a modificação do regulamento da Câmara, agora já pode fazer as sessões virtuais. Se você já colocou no regulamento a possibilidade de sessão virtual, já pode, tomando as devidas cautelas, fazer as sessões virtuais. Outro detalhe aqui que a gente tem que ponderar é que a atividade do edil, do vereador, do deputado, não reside só em fazer leis. Além das câmaras temáticas, tem a atividade importantíssima de fiscalização. Fiscalização sobre as contratações que estão sendo feitas neste regime especial. Já que esse regime especial, querendo ou não, tem demandado e gasto milhões, bilhões de reais. Então, os agentes públicos competentes, por exemplo, nas câmaras municipais, deverão fiscalizar, certo? E questionamentos e cuidados técnicos. Inclusive, os vereadores podem fiscalizar os cuidados técnicos e os questionamentos que estão sendo feitos. E aqui, quando a gente fala nesses questionamentos, destaco aqui já no quadradinho lá pequenininho, mas posso passar aqui para o quadradinho maior, esses questionamentos, às vezes, um posicionamento da Secretaria de Saúde foi feito, o prefeito tomou um posicionamento a partir da Secretaria de Saúde, o vereador, a Câmara pode falar, não, mas eu quero o estudo completo. Eu quero analisar, fiscalizar se vocês estão levando em consideração a, X, Y, Z. Ou seja, essa é uma competência, uma atribuição do vereador. E a prefeitura também tem que tomar muito cuidado para ter esse subsídio técnico a ser repassado. Não só ao vereador, ao Ministério Público, a um cidadão que venha solicitar, né, até a questionar uma ordem judicial. Muitos prefeitos têm aberto a circulação de pessoas, aberto o comércio e têm sofrido decisões do Poder Judiciário a partir de intervenções, principalmente do Ministério Público, para que fique fechado. Mas se o prefeito vai lá e mostra quais são as justificativas e o seu parecer técnico ali, por que ele está e permitiu, vamos imaginar, a abertura do comércio, mostra tecnicamente, ora, como é que o Poder Judiciário vai poder fazer esse controle? Como é que vai poder determinar que feche? Se existe estudo técnico, ele tem que respeitar o estudo técnico, porque são pessoas com expertise técnica, com pessoas capacitadas na área de saúde, que o juiz não vai ter como substituí-las. Pode até requerer nomear, quem sabe, até um perito para poder tomar a sua decisão. Tranquilos? Outro ponto que chamamos a atenção nesse combate da administração em crise e que merece destaque é o que foi colocado aqui no próximo slide. Como vamos fazer esse dever-poder de fiscalização pelo Poder Legislativo? E aí a gente trabalha uma série de situações. Há possibilidade de requerimentos e pedidos de esclarecimentos. Além disso, o uso de votações virtuais, né? A avaliação e análise de documentos técnicos. Essas são ferramentas para que o Poder Legislativo possa exercer o seu papel. O Poder Legislativo possa exercer o seu papel sobre os atos que estão sendo praticados na administração pública, mais precisamente no Poder Executivo. O Poder Legislativo ele deve fiscalizar todos que exercem a função administrativa. E aí chama a atenção como eu vou tomar decisões e o risco de eu ser penalizado por um excesso ou o risco de eu, agente público, ser penalizado por uma inação.
Muitas vezes o agente público está com a espada de Damocles na cabeça. Não sabe se vai para a esquerda ou vai para a direita. Não sabe se age, pode ser julgado porque agiu demais. Ou se não age, daí pode ser julgado e pode ser censurado porque teve inação, teve omissão. Ora, nós temos que trabalhar com tranquilidade aos agentes públicos porque eles já estão afetados por uma pressão muito grande. Uma pressão de fazer o melhor, uma pressão de termos falta de equipamentos, falta de condições de infraestrutura, uma pressão porque eles têm família, eles também estão na linha de frente, uma pressão porque vira e mexe são censurados os seus atos. Então qual que é a sugestão que você dá, Luciano? Nós temos que dar boa fé. Nós temos que entender que os atos praticados, eles são imbuídos de boa fé. Nós temos que dar confiança aos agentes. Eles devem gozar de confiança da população, confiança dos cidadãos, confiança dos agentes de controle. É claro que se eles abusarem e usurparem dessa confiança, serão responsabilizados. Por quê? O próprio artigo 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prescreve que se houver erro grosseiro ou houver a questão de dolo, ou seja, por culpa grave ou erro grosseiro, que alguns qualificam como uma culpa grave, ou dolo, nós temos aqui o dever de responsabilização dos agentes públicos por suas decisões administrativas. Porém, se sua decisão administrativa não tiver erro grosseiro, não tiver dolo, não temos aqui o dever de responsabilizar esse agente público. Até para que ele tenha tranquilidade do que ele está fazendo. Senão, se ele for responsabilizado por qualquer coisa, ninguém quer fazer nada, ninguém quer agir. E é melhor, muitas vezes, ter a paralisia. E isso vai ensejar uma paralisia que alguns chamam da paralisia da caneta das decisões administrativas. Tudo bem? E para finalizar, nós temos então com essa responsabilidade, essa confiança, nós temos sempre, vamos nesse período, imaginar o quê? Imaginar aqui, ó, imaginar um horizonte melhor, um horizonte vibrante, um horizonte com luminoso, e é isso que a gente espera. É isso que a gente espera, é isso que eu particularmente também espero, é isso que a gente tem como esperança de que tudo passe o quanto antes. E tudo vai passar, né? Não sei se a gente vai ter a normalidade, ou talvez tenhamos uma quebra de paradigma, como todos estão falando, e vamos ter mudanças de comportamento. Eu agradeço a paciência de vocês, agradeço a oportunidade por compartilhar conhecimento, por a gente estar aqui trocando ideia. E espero que vocês tenham gostado e vocês saiam capacitados, vocês saiam instruídos sobre as contratações públicas extraordinárias da Lei 13.979, sobre como deve ser o posicionamento no poder normativo e no poder regulamentar, sobre as diferenças dos microsistemas, da questão da calamidade, da questão da emergência, e deixo os meus contatos, tanto o meu contato pessoal quanto o meu contato do escritório. Eu espero que vocês tenham aproveitado e espero revê-los o quanto antes. E que, acima de tudo, estejam bem e seus familiares também estejam bem e que vocês possam exercer muito bem esse conhecimento adquirido. Um grande abraço e sucesso sempre!